Graça e paz. Estávamos esperando ali nossa equipe técnica resolver um imprevisto. Que bom revê-los. Que bom ver a igreja cheia sempre no domingo de manhã. Nossa igreja tem uma santa tradição de valorizar a escola dominical. Isso é uma bênção muito grande. Temos visitantes hoje aqui também, sejam muito bem-vindos. Depois, no final de tudo, quando terminarmos, nós vamos ter hoje uma palavra dos Gideões Internacionais. Eles estão aqui conosco, nos dando a honra também de recebê-los. Depois da palestra, eles terão a palavra também. Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar nosso ciclo de palestras sobre família, nesse mês da família. Foi um mês bem cheio, né, com muitas atividades e também reflexões sobre família. Há, claro, muitos outros assuntos a serem tratados sobre a relação da família com a igreja, mas hoje nós vamos terminar essa série com um estudo específico sobre adoração no lar, ou o que nós comumente chamamos de culto doméstico. Este estudo possivelmente será desafiador em vários sentidos para os irmãos e talvez algumas falas minhas incomodem também algumas pessoas. Mas eu peço que os irmãos estejam com o coração aberto para observar, ler a palavra e refletir no que nós vamos pensar nessa manhã. Tá certo, meus irmãos? Vamos abrir a escritura no Salmo 78. Vamos ler o versículo 4, versículo 6 e versículo 7. Salmo 78, versículo 4, versículo 6 e versículo 7. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos nessa manhã por tua bondade, misericórdia e graça. Pedimos que o Senhor nos oriente nesse estudo, pedimos que o Senhor nos ensine, nos edifique, fortaleça as nossas famílias, que o Senhor abençoe os nossos filhos, os jovens da igreja, as crianças da igreja, todas as famílias com filhos adultos, que o Senhor fortaleça as nossas bases familiares por meio de tua palavra, Senhor. Nós necessitamos de tua misericórdia e tua graça. No nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Podem sentar, irmãos. Como de costume, nesses domingos, eu vou começar fazendo aqui algumas indicações, visto que hoje nós vamos tratar sobre a importância do culto doméstico. Então eu quero também ser prático nisso, não apenas falar teologicamente sobre o culto doméstico, mas mais do que discursar teologicamente, ensinar os irmãos a como fazê-lo em casa, o que usar, como falar, como organizar o culto doméstico. Então eu vou começar fazendo indicações aqui, primeiro com o uso de catecismos. Os catecismos são usados pela igreja desde sempre. A igreja sempre usou profissões de fé, documentos confessionais, desde os primeiros séculos depois dos apóstolos. O Didaquê, por exemplo, é um documento antiquíssimo usado para a profissão de fé da igreja. Com o tempo, foram surgindo os catecismos. A Reforma Protestante produziu também vários documentos dessa natureza.
Lutero escreveu 2 catecismos, um maior e um menor. Calvino escreveu o catecismo. Pierre Viret, que era um contemporâneo e amigo de Calvino, também tem um catecismo. Existe uma infinidade de textos dessa natureza. Inclusive, há um catecismo de Robert Calley, escrito em português, que de forma inexplicável sumiu da nossa vivência congregacional. Então, esse catecismo existe. Calley escreveu um catecismo para crianças pequenas. Isso deveria ser republicado, reeditado, né? Mas, enfim, não vou tecer muitas críticas quanto a isso. Mas eu quero dizer que nós temos esta tradição e este uso dos catecismos, e eles são importantes para a memorização da palavra de Deus. De onde provém o uso dos catecismos? E o uso do catecismo vai ser fundamental para o culto doméstico, né? Para a assimilação da sã doutrina. Quando nós estudamos a Idade Média, havia um método de ensino comum no período que nós chamamos na história de período escolástico. Uma prática comum do ensino escolástico era a leitura, lectio, a exposição do que está escrito, do que foi lido, expositio, e o questionamento, quaestio. Então, o que era essa parte de questionamento? Eram perguntas e respostas. Isso fazia parte do ensino escolástico. Hoje em dia, no nosso tempo, né, na nossa contemporaneidade, se diz muito em cursos de licenciatura, inclusive de pedagogia, que o período escolástico era a era das trevas e que não houve nenhuma importância em termos pedagógicos naquele período. Essa é uma afirmação estúpida, de desconhecimento total de como acontecia o processo de aprendizagem no período escolástico. A escolástica produziu os maiores pensadores da história, inclusive Tomás de Aquino, que foi, depois de Agostinho, o maior teólogo da igreja, o maior especialista na filosofia de Aristóteles, por exemplo. Tomás de Aquino produziu uma obra volumosa e imensa. Então, ele é um dos grandes vultos, né? Duns Scotus é outro e vários outros escolásticos da Idade Média. Então, esse uso que a reforma faz do catecismo com base em perguntas e respostas vem do escolasticismo, do uso da quaestio, das questões. E o uso de provas nas escolas também vem dessa época. E as provas são exatamente isso, né? Perguntas e respostas. Vem da Idade Média. Então, embora alguns critiquem o período da Idade Média, usam ainda muito seus métodos de ensino no nosso tempo. Então, o que são os catecismos? São documentos cristãos com base em perguntas e respostas com respeito à doutrina cristã. Então, existem vários materiais em língua portuguesa e eu vou indicar aqui alguns das crianças mais pequenas até os adultos que podem ser usados no culto doméstico. Este é o Catecismo Infantil, publicado pela editora Pronobis, é uma editora batista. Esse é um catecismo puritano, que a Pronobis publicou, ele é ilustrado. Então, as perguntas estão aqui e as respostas. Então, na prática, né, esta pergunta, como era Adão quando foi criado por Deus? A resposta, Adão era bom. Então, a ideia é que a criança memorize todas as perguntas e respostas. E o uso desse documento na memória das crianças vai ajudá-las a interpretar a realidade ao seu redor. Então, quando se diz, por exemplo, a uma criança na escola que o homem é um produto evolutivo e que o chimpanzé é o seu pai, ela vai dizer, eu vim de Adão e Deus criou Adão pronto. Eu não sou uma ameba evoluída. Eu sou um ser humano criado por Deus. Então, o catecismo vai modelando a mentalidade da criança. Então, algum pai ou mãe cristão pode até dizer assim, mas isso não seria impor a minha fé, a minha doutrina, a mente do meu filho? Eu quero dar a ele liberdade. Ok, se você faz isso, o outro vai impor ideias na mente dele. Ok? Se você não doutrina seu filho, outro vai doutrinar. Isso vai acontecer em vários lugares.
Então, ou você assume a responsabilidade de ensinar a doutrina aos seus filhos, ou outros assumirão essa responsabilidade. Agora, não farão isso com base na Escritura. Farão com base em outras filosofias, outras teologias. Cosmovisões como naturalismo, ateísmo, niilismo e tudo mais. Esse outro documento, esse outro catecismo, é Discipulando os Nossos Filhos na Fé Reformada, 3 catecismos para crianças e pré-adolescentes. Também é possível encontrá-lo em português, em sites de vendas de livros, editado pelo reverendo Everton Tokachick, que é um reverendo presbiteriano. Esse outro material é um material escrito por Catherine Voss, Histórias Bíblicas para Crianças. Nós usamos esse texto em casa com Miguel, e esta irmã, escritora, escreveu 3 volumes desse material, que são as histórias bíblicas sendo contadas por uma mãe a seus filhos. Então você vai ter todo o Antigo Testamento sendo contado, as histórias sendo contadas e sendo aplicadas às crianças. Então é uma excelente forma de ensinar as crianças as histórias das Escrituras no sentido que as Escrituras impõem, no sentido redentivo. Não apenas mostrar Davi como o herói que venceu Golias, mas como Deus agiu nisso. Então são 3 volumes, não é isso, minha filha? 3 volumes, editora Shemar, é uma editora também brasileira que tem feito um trabalho extraordinário na área de publicação de literatura para crianças cristãs, e é uma editora reformada. Então eu também recomendo. Um outro material que nós também temos usado, temos gostado bastante, é Treinando Corações, Ensinando Mentes, de Star Media, acho que é assim que fala o nome dela. Esse é um material devocional com base no breve catecismo de Westminster. Então você tem aqui a pergunta, por exemplo, pergunta 7, o que são os decretos de Deus? Aí você tem a resposta e você tem reflexões para todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, esta pergunta e esta resposta devem ser memorizadas no início da semana. Desde o início da semana, será recapitulada todos os dias. E em cada dia que você recapitular, tem um pequeno texto devocional correspondente ao ensino dessa pergunta. Então, para pais que não têm muita versatilidade no ensino, esse é um material que ensina bastante, inclusive até como ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Por último, esse para jovens e adultos, Breve Catecismo de Westminster para classes de estudo. Então, esse é um material excelente, capa dura, é muito bem produzido pela editora Puritanos e que tem ilustrações, tem perguntas para o aprofundamento da compreensão do texto. Não é apenas a pergunta e a resposta, mas vários comentários e explicações. Isso também pode ser usado em casa. Algumas famílias da igreja aqui, na nossa igreja, já usam esse material que eu indiquei. Então, eu recomendo também para os irmãos. Esse catecismo aqui, ele também está disponível gratuitamente na internet, porque ele foi ilustrado por Marcos Natt, que é um desenhista cristão, é um cristão presbiteriano. E nós, antes disso aqui ser publicado, já tinha disponibilizado na internet. E nós pegamos esse material e fizemos um chaveirinho para Miguel, a gente usa assim com ele. Então, em cada bloquinho desse, você tem várias perguntas, né? E ele gosta demais disso, né? Então, essas formas criativas de ensinar as crianças também é excelente para elas. Uma pessoa uma vez me disse assim, mas isso não é colocar uma carga intelectual muito grande não na cabeça da criança. Ela decorar 90 e tantas perguntas sobre doutrina. Bom, se você acha isso, devia observar direitinho a quantidade de personagens de desenho animado que seu filho decorou o nome. A quantidade de nomes que eles sabem, de episódios, de histórias que eles sabem. Então a gente acredita que eles têm capacidade de memória para aprender várias coisas. Na escola aprender vários assuntos, assistir, memorizar vários desenhos, mas a gente acaba achando que eles não têm capacidade de aprender teologia. Quanto mais cedo a criança foi inserida no contexto teológico, devocional principalmente, aplicando a teologia à sua própria vida, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Então essas são as minhas indicações iniciais. Mas vamos lá. Meus irmãos, o Salmo 78 é um salmo que trata sobre a providência divina,
Mas ele começa fazendo recomendações aos pais para que ensinem a seus filhos a palavra de Deus. E essa é uma recomendação bíblica de grande importância e seriedade. Da década de 80 para cá, o costume das igrejas evangélicas no Ocidente, principalmente influenciadas pela cultura norte-americana, é que os pais parecem que não têm mais nenhuma responsabilidade sobre o ensino da palavra de Deus aos seus filhos. E isso vai se desenvolver a tal ponto de a igreja começar a chamar um grande evento semanal de cultinho. O cultinho é quando as crianças saem do culto pactual e vão para outro lugar. A grande questão aí é que as crianças devem ouvir a palavra sendo falada na sua própria linguagem e com outras crianças. Eu preciso dizer aos irmãos com toda franqueza e honestidade, à luz das Escrituras, não há nenhuma recomendação das Escrituras para a criança sair do culto. Amém, irmãos? Se você encontrar na Escritura, você pode me mostrar. Mas em nenhum lugar das Escrituras há uma recomendação para que as crianças saiam do culto. Quanto a essa alegação de que a palavra deve ser falada na linguagem delas, eu preciso fazer uma ponderação sobre isso, que eu acredito ser importante. Deus fala com os nossos filhos. E a linguagem de Deus é mais eficaz do que a do pregador. Eu já cansei de ver crianças no culto, às vezes desenhando o sermão. Às vezes fazendo uma coisa que aparentemente estava aleatória à pregação. E aí, do nada, ela vira para a mãe e faz uma pergunta do que o pastor acabou de falar. Elas entendem, não como os adultos, mas elas entendem, e nós não podemos limitar Deus. O culto é pactual, o culto público é pactual, e as nossas crianças estão inseridas no contexto do pacto. E Deus fala com todo o seu povo, com todo o arraial. Se você está desde o Antigo Testamento até o Novo, nós vamos observar desta forma. Jesus disse que nós não devemos impedir as crianças de ir a Ele. Não devemos fazê-las tropeçar. Mas qual é o grande problema? O que é que isso tem a ver? Por que eu estou dizendo isso em relação ao culto doméstico? O grande problema dos nossos filhos não terem paciência para ficar no culto público é a falta do culto doméstico. É a falta de contexto litúrgico em casa, na adoração a Deus. Se eles não sabem o que é isso em casa, como vão saber o que é isso na igreja? Dá trabalho? É claro que dá. O culto doméstico também dá. Muito trabalho. Vão ter momentos que eles não vão querer, exatamente. Vão ter momentos que eles não vão querer orar, que eles vão querer brincar, vão querer comer, vão ter sede. Parece que vão comer 1 quilo de sal. Sede, fome, sono, quebraço. Vai comer o juízo do pai e da mãe. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque eles não vão querer cultuar. Sabe qual é o grande ponto aí? O coração pecador dos nossos filhos. Ok, irmãos? Eles não são anjinhos, como a gente acha. Por mais bonitinhos, fofinhos, pelezinha rosadinha, cabelinho bonitinho, né? Eles não são anjinhos, eles são pecadores. Então o coração dele também não vão desejar cultuar a Deus, como muitos adultos. Como muitos adultos. Vamos aprofundar mais. Um dos sinais de que o secularismo tem entrado nas igrejas evangélicas e tem, de certa forma, influenciado as famílias cristãs é o abandono da adoração no lar. O abandono. E veja o que eu vou lhe dizer. Colocar as crianças, eu vou falar de jovens também daqui a pouco, mas colocar as crianças para assistir desenho animado evangélico não substitui o culto doméstico. Mas o desenho é bíblico, pastor. Tudo bem, que bom, né? Que Deus tem usado pessoas para fazer esse tipo de arte. Mas não substitui a adoração doméstica. Escutar música em casa alto para a criança ouvir a música cristã também não substitui
a adoração doméstica. A adoração doméstica, a adoração no lar, é a reunião da família para invocar o nome de Deus no lar. Eu acho que ninguém aqui responderia negativamente se eu perguntasse: você quer que Deus abençoe seu lar? Eu acho que todo mundo ia dizer sim, eu desejo que Deus abençoe meu lar. Mas como você deseja que Deus abençoe seu lar, se você não invoca o nome de Deus em adoração com a sua família? Como você quer que Deus abençoe seus filhos e que eles conheçam a Deus, se você não conduz a sua família para a adoração doméstica? Você acha que apenas dizendo aos seus filhos: vai ler a Bíblia, menino, aos seus filhos adolescentes ou jovens, eu não vejo tu lendo a Bíblia, eu não vejo tu orando. Aí muitos vão dizer: eu também não lhe vejo. Cala a boca, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem está reclamando sou eu, sou seu pai. Não adianta apenas isso. É igual a forma de liderança, irmãos. Tem muita gente, eu às vezes dando aula sobre liderança, dou aula sobre liderança em seminários há algum tempo. Então, quando eu faço uma série de experimentos com os alunos, né, muitos deles pensam da mesma forma. Então, você assume a liderança na igreja ou qualquer outra área de liderança, e aí você convoca voluntários para determinado serviço. A gente vai capinar a praça que é na frente da igreja e vai restaurar a praça. Próximo sábado, a gente vai estar aqui de 8 horas da manhã. Quem quiser se voluntariar, venha. Aí vai o pastor sozinho, com o cortador lá, chapéu grande de palha, camisa UV, bermuda e um tênis. E ele esperando lá na frente da igreja. 10 horas da manhã, ele queimando, feito uma lavoura no sol, esperando o povo e ninguém chegou. O que é que vai acontecer com esse líder? Frustração. Ninguém me apoia, ninguém me ajuda. O método não é esse. O método é assim: irmãos, próximo sábado nós vamos restaurar essa praça e 8 horas da manhã nós vamos estar aqui. Esse é o aviso público. Mas por trás dos bastidores, o pastor disse: irmão Valdir, você pode vir sábado me ajudar aqui com a praça? Presbítero Luiz, você pode vir? Júnior, você pode vir? Fulano, você pode vir? Posso, pastor, a gente vai estar aqui. Ok, pronto. Quando chegar o dia, tem uma equipe lá. Porque quando o rebanho, ou quando os liderados acostumam desobedecer a voz do pastor, aí deu para trás o negócio, meu irmão. Deu para trás. Aí a liderança vai minando, minando, minando. É exatamente assim em relação ao ensino doméstico. Nós vamos conduzir os nossos filhos. Se os nossos filhos adolescentes não querem ler a Bíblia, não querem ler um livro cristão, não querem orar, não querem, só querem escutar negócio coreano agora. Negócio coreano agora, né, que é a moda. Então, o que é que a gente faz? A gente guia eles no culto doméstico. Mas, pastor, eu não sei cantar, não sei pregar. Vou dar todos os caminhos. Todos os caminhos para você não ter nenhuma desculpa. E no final dizer assim: Senhor, as minhas mãos estão lavadas. O sangue do teu povo não está sobre a minha cabeça. Vamos ler Gênesis capítulo 17, versículo 7. Veja. Esse texto trata da aliança de Deus com Abraão. Gênesis 17, versículo 7, versículo 9. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. O texto nos ensina, como ensinou Abraão, que Deus não quer ser apenas Deus da nossa vida, ele quer ser Deus da nossa família. E Abraão era o patriarca que conduzia sua família à adoração. O culto doméstico começa nas Escrituras antes do ajuntamento da congregação mista. Adão é ensinado por Deus a adorá-lo com sua família. Noé
Abraão, Isaac, Jacó. Não haviam clãs, não havia uma congregação mista. Então todo mundo que estava naquela família era levado à adoração pelos líderes da família. A Bíblia começa ensinando sobre isso. Então, à medida que o povo de Deus vai crescendo, vai se multiplicando, os gentios são enxertados na videira no Novo Testamento. Então, as congregações vão ficando maiores, com mais famílias. Mas o projeto embrionário era no culto doméstico. E esse culto não pode ser abandonado por nós. Nós devemos fazer uma distinção importante. Nossa adoração particular, isso não pode ser substituído por nada. Nossa adoração doméstica não é substituída pela adoração particular. E a adoração pública, com o povo de Deus, que não é substituída nem pela particular, nem pela familiar. É claro, se nos mudamos, estamos de férias, estamos em algum lugar que não tem nenhuma igreja genuinamente bíblica, então a família faz um culto. E se não tem a família, faça sozinho. Mas, via de regra, cada momento desse na adoração da vida de um crente tem um lugar especial. E um não substitui o outro. Os três são importantes. Então, o que é o culto doméstico? Eu digo que o culto doméstico é a prática diária ou semanal de adorar o Senhor em família, lendo as Escrituras, orando juntos, louvando a Deus com hinos e refletindo em sua palavra. Quanto tempo deve durar um culto doméstico? Não precisa ser 2 horas. Não é o mesmo tempo que o culto na igreja. Eu acho que de 15 a 25 minutos já é um tempo muito bom. É claro que se alongar com prazer no coração da família, não tem nenhuma dificuldade. Mas 15 minutos dá para fazer um culto doméstico cheio da palavra e da bênção de Deus nos nossos lares. A pergunta que não quer calar: por que a gente não faz? Tem resposta? É melhor o silêncio de Adão, né? Melhor o silêncio de Adão. Não tem resposta. Qual é a nossa justificativa? Não há nas Escrituras uma prescrição de quantos dias da semana o culto doméstico deve ser realizado. Isso pode ser. O ideal é que fosse todos os dias. O ideal é que fosse todos os dias. Mas se não há possibilidade de ser todos os dias, 1 dia, 2 dias na semana, para que a família esteja reunida adorando a Deus e os filhos aprendendo também a cultuar. Vamos para um outro ponto aqui. Como realizar o culto doméstico? Algo prático para nós. O culto deve ser preparado de modo simples. Não precisa seguir a mesma liturgia do culto da igreja. Não precisa. Mas uma leitura da palavra de Deus para iniciar. Algum material pode guiar isso, como esses devocionais. Hinos podem ser cantados. Um catecismo pode ser lido e rememorado entre os familiares. Que quando os pais ensinam um catecismo aos filhos, os pais também memorizam, né? Eles também aprendem. Então, quando você ensina a doutrina, você também aprende. Quanto ao uso das músicas no culto doméstico, primeiro em relação a crianças pequenas. Existem vários grupos brasileiros que têm feito um trabalho extraordinário na área de música infantil para crianças cristãs. Mas dê prioridade àqueles grupos que têm musicado versículos bíblicos. Por quê? Porque as crianças memorizam os versículos bíblicos. Tem um grupo que eu não me lembro agora o nome, eu posso depois dizer aos irmãos. Cantando as Escrituras. Mas tem um outro que é uma família que está musicando o Catecismo Menor de Westminster para crianças. Então, eles estão fazendo um trabalho extraordinário. Então, a criança vai memorizando a pergunta, a resposta e um versículo relacionado àquilo, cantando. Então, a gente memoriza bem quando a gente canta. Se eu perguntar a você o que eu preguei há 2 domingos atrás, talvez você não lembre, mas se eu perguntar o que foi que o Grupo Louvor cantou, você lembre. Cantar nos ajuda a memorizar com mais facilidade as Escrituras. Mas, atenção, não habitue as crianças a cantarem apenas músicas infantis. Apenas. Ensine-as a cantar os hinos que a igreja canta.
No canal do YouTube da UISB, há vários hinos dos Salmos e Hinos já musicados. E ali você tem a letra, você tem a música, você aprende a cantar vários hinos, salmos e hinos. Se você não tem o dom de cantar, né, você pode botar lá no YouTube e cantar junto com a família, né? Há aqueles que louvam e cantam, há aqueles que só louvam, né? E Deus recebe também da mesma forma. Então, se você não tem o dom e a afinação para cantar, porque tem gente que quando canta tem o dom de desafinar todo mundo, né? Tem gente que quando canta, misericórdia, meu Jesus, tenha misericórdia do meu irmão. Mas ali você pode colocar a música e cantar todo mundo junto. Se você é muito desafinado, muito, a minha recomendação é que você cante mais baixo, para que você não atrapalhe a congregação. Né? Mas Deus aceita o seu louvor. Brincando, irmãos. Isso é uma brincadeira chata, né? Então, quando você ensina a criança também a cantar esses hinos que a igreja canta, hinos dos salmos e hinos, outros hinos que nós cantamos de composição contemporânea, nós estamos ajudando as nossas crianças de algumas formas também. Não apenas a cantar essas músicas, mas, por exemplo, os salmos e hinos. A linguagem dos salmos e hinos é uma linguagem culta. Então você ensina a criança um vocabulário mais rebuscado. Certamente ela vai perguntar a você o que é pendão. Certamente ela vai perguntar a você alguma palavra difícil de algum hino. O que é isso aqui, papai? O que é isso aqui, mamãe? Então você vai, se você não sabe, você vai ser obrigado também a procurar saber. Então vai aumentar também o seu vocabulário, a sua compreensão textual. Então também estaremos ensinando às nossas crianças gramática. Gramática. Estaremos forjando nelas uma compreensão textual maior, porque elas terão um vocabulário mais amplo. Então, não limitá-las a músicas infantis é importante. Um outro dado. Às vezes a gente vê, eu vejo, né, muitas vezes, em muitos lugares, muitas igrejas, o menino está com 8 anos, 7 anos, já sabe ler. Ele ainda usa uma Bíblia ilustrada. Não, irmãos. Pequenininho ainda precisa de uma figura para conseguir compreender alguma coisa, mas a criança tem que crescer na compreensão do que é a palavra de Deus. E o texto. Ler o texto. Porque esse menino vai chegar com 15 anos querendo uma Bíblia em mangá. 15 anos ele com a Bíblia ilustrada na igreja. Assim. Não tem sentido, irmãos. A Bíblia ilustrada é uma paráfrase. Não tem como ter o texto todo impresso e as figuras. Senão ia ficar um livro do tamanho do mundo, desse tamanho, né? Então são paráfrases, são explicações, basicamente, do que o texto verdadeiramente diz. Então, à medida que a criança vai crescendo, vai aprendendo a ler, vai ensinando a ela a ler o texto cru das Escrituras. Porque é assim que ela vai ler a palavra de Deus. Ter o contato com as Escrituras é fundamental. Aí repito o que eu já disse em outros estudos nossos. A gente tem certo preciosismo com respeito a traduções antigas, né? Então a gente gosta de corrigida fiel, a gente gosta de atualizada, né? Que tem aí em média 60, 70 anos para trás. Então a gente gosta dessas traduções mais formais. E eu incentivo os irmãos a lerem essas traduções mais formais. Mas há versões mais recentes que nos ajudam a compreender melhor. Por que muitas crianças e jovens se entediam da leitura das Escrituras? Porque a linguagem, às vezes, é carregada de um período cultural anterior no nosso país. E não é entendível para o jovem ou para a criança. Então, existem boas traduções mais recentes que podem ajudar, principalmente em casa, no culto devocional, para que os filhos, os jovens, os adolescentes e as crianças compreendam o texto. Deixa eu fazer aqui um teste com vocês, para alunos de escola dominical. Quantos jovens tem aqui? Levantem a mão, por favor. Jovens, muito bem, pode baixar. Tem gente que quer ser jovem e está levantando a mão, né? Raniel ali levantou agora. Júnior. Tem gente que quer ser jovem. Oh, Jesus. Hã? Até 80 é jovem. Vai que cola. Então eu vou perguntar aos jovens. O que é que diz 2 Coríntios 5,17? Alguma coisa. Dos jovens, o que é que diz 2 Coríntios 5,17?
Meu Deus. Os adultos. O que é que diz 2 Coríntios 5,17? As coisas velhas já passaram. Isso fez não. Nossa professora, irmã Fátima. Vou perguntar aos homens. O que é que diz o Salmo 1, versículo 1? Oh, aleluia, Jesus. Não me decepcionaram. Ok. Agora, e o versículo 2 diz o quê? Muito bem. Isso é o pessoal que dizia texto áureo na escola dominical antigamente. Eu vou perguntar às mulheres. As mulheres. O que, Luiz? A Jenny... O que é que diz Mateus 1:3? Eu vou perguntar às minhas irmãs. O que é que diz... Eu ia perguntar ao Obadias, mas não vou fazer isso. O que é... Eu vou chegar aí. O que é que diz o Salmo 23, versículo 4? Pode. Eles querem chutar, é? Guia-me. Alguém falou aí que eu ouvi, o verso 4. Andresa falou. Diz o quê? Serva de Deus, diga aí. Fica com vergonha. E tu não falou, serva? Quem mais quer falar? Eu escutei. Acho que foi a Andresa que falou mesmo. Mas verso 4. Exatamente. É. Deixa eu voltar para os jovens, para ver se eles se redimem. O que é que diz João 8:32? Hã? Os pais dando a dica? Não pode não. João 8:32, os jovens. Não, sem ler, né? O que é que diz João 14:6, os jovens? Sem ler. Aimara respondeu aqui. Aimara quer ser jovem. Hã? Pronto. João 1, versículo 1, jovens. É o quê, rapaz? Eu vou perseverar no jogo. Jéssica falou. A última tentativa para os jovens. A última tentativa para os jovens. Hã? Sara falou, foi? O povo tá com vergonha. Tá com vergonha de quê? Se o jovem não acertar essa, agora eu vou chamar um jovem aqui na frente. O que é que diz João 1:12? Não. O que é que eu quero mostrar isso para a vocês, irmãos? Observe que os que mais falaram textos memorizados são os mais velhos, né? É a galera que colocava a ficha no orelhão ainda, né? Cartão telefone. A nossa era abandonou a memorização. Abandonou. Os nossos jovens abandonaram a memorização. Eles têm uma carga de informação muito maior do que nós tivemos. Eles têm uma gama de assunto no contexto deles muito maior do que a gente teve.
na nossa infância, na nossa adolescência e juventude, mas eles não têm mais a prática de memorizar. Por quê? Porque a nossa cultura é marcada pelo uso da memória artificial, dos nossos aparelhos digitais. Então, se você precisa de João 1,12, você vai lá no Google e bota João 1,12. Se você precisa do Salmo 23, 4, você vai lá no aplicativo da Bíblia em busca disso, né? Então, nós perdemos até o contato com o livro quando a prática do uso do aplicativo também cresceu. Então, não é raro você ver crentes hoje, quando você diz, vamos ler um texto bíblico em Salmos, ele vai para o final da Bíblia, procurar Salmos. Ou vai lá no sumáriozinho, né? Salmos. Deixa eu ver a página aqui de Salmos. Né? E para facilitar, às vezes a gente quer a Bíblia com um índice aqui de lado, né? Para ver se a gente acha mais rápido. Porque nós perdemos o hábito do manuseio do livro. Do manuseio do livro. E as nossas crianças precisam aprender a manusear o livro. Amém, irmãos? Precisam. Muita coisa, quando eu estava na faculdade de jornalismo, aí tinha alguns que diziam assim, a televisão vai acabar com o rádio. Não acabou. Depois diziam, a internet vai acabar com o rádio. Não acabou. O que é que acontece hoje? Os programas de rádio têm transmissão de vídeo e estão na internet. Né? Então o rádio foi se perpetuando e usando outras ferramentas. Ainda que nós tenhamos ferramentas digitais, não tenho nada contra o crente vir para a igreja e ler a Bíblia no celular ou num aparelho digital. Mas eu acho que o livro ele tem um significado, ele é um símbolo poderoso para o povo de Deus. A Bíblia como livro nas nossas mãos. É claro que o livro não é mais santo do que o texto no aplicativo, não é isso que eu estou dizendo. Né? O texto no aplicativo é o texto bíblico. Mas o manuseio do livro é importante para várias questões, para o nosso contato psicológico com o texto. Então, veja só, vamos fazer um teste. Eu faço esse outro teste. Eu faço esse teste com a classe de catecúmenos. Fiz com eles aqui. Abra sua Bíblia no índice. Está aberto no índice? Observe o Antigo Testamento. Fique olhando para ele e vá me ouvindo. De Gênesis a Deuteronômio, nós temos o que chamamos de Pentateuco, os 5 livros de Moisés, certo? Josué, até o livro de Esté, nós temos o que basicamente chamamos de livros históricos, certo? Jó, nós temos um livro de sabedoria, mas que geralmente é chamado de poesia. Jó, Salmos, Eclesiastes. Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes não é bem um livro de poesia, é um livro de sabedoria, ele é um sapiencial. Nós temos Cântico, que o estilo literário dele é cântico mesmo, mas que pode ser categorizado como poesia, Cântico dos Cânticos. Então temos os profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel. Profetas maiores por causa do volume do texto. Profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, por causa do volume do texto. Certo? Ok? Salmos fica praticamente no meio do Antigo Testamento. Então, Salmos divide muita coisa. Você memorizou todos os blocos que eu falei, né? Feche sua Bíblia agora. Então, Josué, fica antes ou depois de Salmos? Juízes, fica antes ou depois de Salmos? Obadias, fica antes ou depois de Salmos? Ageu, fica antes ou depois de Salmos? Lamentações. Provérbios. Jó. Segundo Reis. Segundo Samuel. Juízes. Atos.
Uma casca de banana. Ele. O Novo Testamento agora, abra de novo sua Bíblia no índice. Então, no Novo Testamento, nós temos o primeiro bloco de textos. A Bíblia vai sendo dividida nessa formação de edição, né, antiga, em gêneros. Então, de Mateus a João, nós temos os evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são o que chamamos de evangelhos sinóticos. João não é sinótico. Eu me lembrei agora, quando eu falo isso, eu me lembro disso. Uma prova que eu fui fazer no seminário, eu estava dando a disciplina de evangelhos. E aí eu perguntei a um aluno. Ele estava muito nervoso, era uma prova oral. Eu gosto de fazer prova oral porque eu gosto de ser cruel nas minhas provas no seminário. Eu disse, meu irmão, olhe para mim, ele estava na minha frente. Eu disse, João é ou não um evangelho sinótico? Ele disse, é não. Eu disse, muito bem. E por que ele não é sinótico? É porque ele não era tão bom como os outros. Eu disse, como assim, servo de Deus? É porque os outros eram inspirados, né? Você está dizendo que João não era inspirado? Eu disse, não. Não é bem isso que eu estou dizendo. Você está dizendo o quê? É porque João, né? Ele tinha um jeito assim, né? Eu disse, que jeito? Um jeito diferenciado. Disse, meu amigo, que enrolada. Foi esse mesmo aluno que numa disciplina anterior, eu fiz uma prova com ele. Eu disse, me diga, acho que eu não contei isso a vocês ainda não. Eu disse, meu irmão, me diga o que é a teologia do pacto. Ele disse, é uma coisa muito boa. Eu disse, boa? Ele disse, é. Eu disse, mas como assim? Ele disse, é boa, é uma bênção, né? Deus é Deus, pastor. Eu disse, certo. Aí eu fui piorando, né? Eu disse, mas é bom assim como? Por dentro ou por fora? Aí ele disse, de todo jeito, por dentro, por fora, de um lado, do outro, direita, esquerda. Disse, meu irmão, o que é a teologia da aliança? Esse aí já é outro assunto, pastor. Esse assunto eu não estudei, não. Eu digo, meu amigo, é a mesma coisa, são sinônimos. É daí para frente, viu, seminarista? Então, aqui nós temos os evangelhos. Atos dos Apóstolos é um livro histórico, o único livro propriamente histórico do Novo Testamento. A partir de Romanos, nós temos as epístolas paulinas, que vai até Filemon. Alguns vão dizer que Paulo escreveu Hebreus, eu tenho ainda dúvidas sobre isso, mas a partir de Hebreus nós temos o que chamamos de epístolas gerais, apesar de Hebreus ser escrito para os hebreus, né? Então, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 e 3 João, Judas, nós temos epístolas gerais ou universais. E o último livro de revelação, que é o Apocalipse. Essa é a divisão do Novo Testamento. Para que nós encontremos textos, livros do Novo Testamento com maior rapidez, nós vamos usar Atos como referência. Certo? Feche sua Bíblia. 2 Coríntios é antes ou depois de Atos? Marcos. Filemon. 1 Timóteo. Muito bem, tá fácil. Mas agora, Tito fica antes ou depois de 2 Timóteo? Judas fica antes ou depois de Apocalipse? Se alguém, eu já estava aqui com a foice, se alguém dissesse depois. Tem aquela musiquinha que nós aprendemos a cantar os hinos os hinos não, os livros da Bíblia, né? Que eu não sei cantar não, minha esposa sabe, que ela aprendeu dessa forma, né? Eu aprendi no seminário, na Vera, mas ela aprendeu na escola dominical. Então tem essa musiquinha também que podemos memorizar a escritura, a ordem dos livros e também as crianças, né? Eu acho engraçado quando a gente namorava, quando um pastor ia pregar na igreja, que ele dizia um livro não comum da gente ler, tipo Obadias, aí que ela começava a cantar a música do meu lado, para ver onde é que estava Obadias. Né? Aí ela achava, antes de mim, essa Obadias está depois de tal livro. Né? Então, essa cultura bíblica deve estar inserida no nosso lar. O nosso lar deve respirar os ensinos das Escrituras.
Então, principalmente pais com crianças pequenas, textos colados na parede, referências didáticas em toda a casa em relação às Sagradas Escrituras, a memorização de um versículo por semana. Eu acho que numa reunião de professores, irmã Fátima falou sobre isso, né? Que fazia isso com seus filhos. Eles tinham que memorizar textos bíblicos semanalmente. Acho que era semanalmente, não era? Semanalmente. Diga, Sandra. Durante a semana, né? Excelente ideia. Muito bem. A gente podia falar ele decorado na EBD, né? No final da EBD. Seria bom. Vamos fazer isso a partir da próxima semana. Então, deixa eu finalizar aqui. Quanto à persistência no culto doméstico, nós somos e seremos muito tentados a não fazermos. Todos nós, inclusive eu, pela minha dinâmica de trabalho pastoral, em vários momentos eu tenho que puxar o freio de mão, você tem que fazer. Porque muitas coisas tentam me engolir. Se eu não parar, se eu não retroceder para dar atenção a isso, eu realmente não consigo fazer. Isso se dá com todos nós. Então, quando eu não consigo fazer, pastor, o que é que eu faço? Você tem que organizar um dia, um horário para fazer. Isso pode ser à mesa, antes ou depois das refeições. Antes é meio cruel para as crianças, né? Porque elas vão querer comer, né? Crianças que não ficam quietas no culto doméstico, uma recomendação de algo que nós vivenciamos e deu certo. Precisávamos encher a barriguinha do nosso menino e depois que ele comia bem muito e tomava o suco dele, comia a sobremesa, ficava bem tranquilo sentado na cadeirinha dele lá. Pronto, agora a gente faz o culto doméstico aqui. Então ele ficava lá, né, quietinho, participando. Então o momento estratégico também é interessante, ter o momento certo de fazer. Tempo curto, objetivo, uso de catecismos, uso da leitura das escrituras, um cântico ou dois. Também vamos cantar aqui 4 músicas do Salmozinho. Não, né, irmãos? Então pode ser algo breve. Não desista. A sua família depende espiritualmente da adoração a Deus. E depende de todos os termos. Se a gente está bem espiritualmente, se a nossa família está bem espiritualmente, ela vai evoluir, vai crescer em vários outros tópicos da vida cristã, né? Algumas aplicações para nós terminarmos. Faça da adoração no lar uma prática constante. Existem materiais disponíveis, a gente já viu isso, como livros, como catecismos devocionais. Existem bíblias de estudo que vão ajudá-lo a entender melhor um texto e compartilhar também com a família. Compartilhe, à medida que as crianças forem crescendo, a direção do culto doméstico com toda a família. O pai, a mãe. O culto doméstico não é o culto da igreja, certo, irmão? Então, oriente eles, e isso você vai estar trabalhando com eles várias coisas. Além de estar trabalhando questões de firmeza doutrinária e de contextualidade com o culto, você também vai estar treinando a retórica do seu filho. Ele falar, né? Então, a igreja é um bom ambiente para isso, né? Para que os jovens e as crianças falem, mas em casa devemos trabalhar isso antes. Serem treinados para falar em público. Falar em público não é um dom, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Todos nós devemos ter a capacidade de falar em público. Quando nós não temos isso desenvolvido, aí nós sofremos, né? Timidez e várias outras questões. Pra você ter uma ideia, eu sou uma criatura extremamente tímida. Sempre fui, né? Mas quando eu digo isso, eu não acredito, não. Quando eu lhe vejo falando, eu não acredito, não. Mas eu sempre fui tímido. Mas quando de fato Deus me levou para o pastorado, eu disse, agora não tem jeito, né? Ou vai, né? E acabou-se, não tem o que fazer. E isso precisa ser treinado. Então, como foi treinado, eu fui forçado, né, pelo Espírito Santo a ser assim, né? Os filhos são treinados também a se expressarem melhor em público. A verdadeira educação nos ensina a compreendermos um texto, a pensarmos corretamente sobre as coisas e a falarmos. Esse é o ciclo ideal da educação. Falarmos o que aprendemos, expressarmos isso verbalmente. Então, nesse compartilhamento da direção do culto,
Inclusive, quando eles vão crescendo mais, adolescentes, deixe eles falarem, trazer uma reflexão também, com base no que eles estão entendendo da Sagrada Escritura. Se sair alguma heresia aqui e acolá, aí você vai corrigindo, né? Moldando. Não, isso aqui não é aqui, isso aqui é aqui. Eu lembro que Miguel era pequeno, bem pequenininho, né? Ainda é pequeno, mas ele era pequeno, e aí a gente estava memorizando versículos com ele, né? E a gente estava memorizando João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí no primeiro dia, eu disse, vamos lá, filho, eu sou o caminho, ele ia repetindo, né? Se ninguém vem ao Pai senão por mim, ele fez. Ao pai e à mamãe. Eu disse, não, filho, ao pai. Aí ele disse, mas mamãe também tem que estar. Eu disse, mas é o Pai Celestial. Ele fez, e mamãe? Eu disse, mas sua mãe está aqui. Mamãe não está no texto. Mamãe está aqui. Aqui é o Pai Celestial, né? A gente foi moldando aí. Eu lembro que teve uma outra ocasião que ele não queria falar, eu acho que era o Espírito Santo, né? Era alguma coisa assim. E a gente persistiu com ele. Acho batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele não queria dizer Espírito Santo de jeito nenhum, né? Ele ficou com uma trava em dizer Espírito Santo. Eu disse, meu filho, você tem que dizer, porque é a palavra que está dizendo, né? Então não se assustem quando essas coisas acontecerem. Eu me lembro de uma mãe que me procurou uma vez e disse, pastor, eu fui fazer o culto doméstico, meu filho, 2 anos, disse que não acreditava em Deus. Eu estou chocada. Pastor, eu estou arrasada aqui. O meu filho, 2 anos, já é um ateu, pastor. Eu disse, calma, serva de Deus. Hoje, foi quando isso? Foi ontem. Hoje você faz o culto e ele vai orar, ele vai participar. Aí ela, quando terminou o culto, acho que era umas 10 horas da noite, ela mandou mensagem. Graças a Deus, pastor. Deus é muito bom. Ele resgatou meu filho. Eu disse, calma, irmã. Me tenha calma. Então tem famílias que ficam meio apavoradas. Não, mas pastor, eu quero ler a Bíblia ou um livro de história para meus filhos. Eles não ficam quietos, eles ficam subindo em cima de mim. Calma, valendo. Ele vai entender que aquilo vai virar uma cultura para ele. Ele vai assimilar aquilo. Até o dia que ele vai pedir para você ler. E vai sentar e vai ficar ouvindo. Mas se não há essa prática em casa, desenvolva essa prática. Desenvolva essa prática. Ore com seus filhos no culto doméstico, mas tenha um momento de particular intercessão por eles. Eu vou fazer uma recomendação aos irmãos. E isso pode ter um efeito grandioso na vida dos seus filhos. Não precisa estar acontecendo o culto doméstico em qualquer momento do dia. Se você estiver em casa, você chama ele, vem cá, meu filho, que eu vou orar por você agora. Eu vou orar por você agora. Fica aqui que eu vou orar por você. Mamãe vai orar por você e papai vai orar por você agora. Sem ter um motivo estratosférico para isso. Porque aquele filho vai entender que os seus pais oram constantemente por eles, diariamente. E a gente faz isso, né? Pai e mãe, se puder, ora cada minuto, né? Pelos filhos. Mas este ato mostra a eles a presença da religião cristã na vida da família. Eles precisam não apenas saber que nós oramos por eles, eles precisam ver que nós estamos orando por eles, que nós estamos apresentando a vida deles a Deus. Quantas vezes nós, veja só, quantas vezes nós dizemos aos nossos filhos no aniversário deles, parabéns, meu filho, toma esse presente. Mas nós não dizemos aqui, parabéns, filho, graças a Deus pela sua vida. Venha cá que papai vai orar com você agora. Agradecendo a Deus, porque o Senhor nos deu você. Isso deve ser uma prática constante na nossa casa, na nossa família. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor fortaleça nossas famílias e que desenvolvamos este hábito santo de adorarmos a Deus em nossos lares. Alguém tem pergunta? Diga não. Sim. Fazer porque eles falam o versículo decorado. Sim, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Eu estimulo que os irmãos usem os catecismos. Esse aqui eu coloquei já no grupo da igreja, em PDF.
Então, os irmãos podem imprimir, plastificar, ou não plastificar, ou pode imprimir grande, colar na parede de casa, né? E estudando e conversando com eles. Não apenas falemos com eles sobre essas questões no momento do culto, mas isso deve permear qualquer momento do dia. Qualquer momento do dia, você faz aplicações devidas a isso. Aos jovens, eu vou fazer essa aplicação. Eu sei que os jovens têm uma carga de leitura muito grande na escola, universidade, ou querendo entrar na universidade. Mas deixa eu fazer uma recomendação. Se você é extremamente aplicado nos seus estudos, nas suas leituras, e você abandona a leitura das Escrituras, abandona a leitura de textos cristãos, justificando que no seu estudo Deus está sendo glorificado, você não está glorificando a Deus. Seu dia, sua semana deve ser regido também pelo estudo das Escrituras. O estudo das Escrituras não roubará o conhecimento que você terá em outras áreas da sua vida. Não roubará. Então, jovens cristãos, e igreja, toda igreja também eu estimulo isso. Leiam livros cristãos. Nós temos uma biblioteca aqui do seminário. Se Deus quiser, nós vamos avançar nisso. O meu desejo, né? Já conversei com vários irmãos aqui também, é que nós ampliemos isso. Inclusive para termos, como já muitas pessoas já falaram comigo, minha esposa já falou isso comigo também, termos uma seção de literatura infantil na nossa biblioteca. Se pais não têm condição de comprar, eles vêm, pegam um livro na biblioteca da igreja, igreja/seminário, né? E levam e usam e trazem. Isso é importante, e trazem, né? Esse é um detalhe interessante. E trazem, né? Para que outras famílias também desfrutem. E tenhamos essa cultura. Então, como é que você pode participar disso? Você pode doar um livro infantil para a nossa biblioteca. Se você não conhece, você pode procurar Departamento Infantil, Manjoadete, pode procurar Kelly, que vão ter indicações disso. Se você não consegue comprar, você pode fazer a doação do recurso e isso vai ser revertido para o livro. E nós vamos formando essa biblioteca. Da mesma forma para jovens. Jovem cristão deve conhecer teologia, conhecer a doutrina, porque senão vai ser engolido por várias coisas nessa vida, não apenas por ideologias na universidade. Vai ser engolido por sentimentos pecaminosos, por desejos pecaminosos, por amizades pecaminosas, porque a sua mente não está sendo abalizada pela doutrina. Está dando vazão a várias outras coisas. É claro que repito, eu sei da carga de leitura de vocês, mas você tem que separar um tempo diário para a leitura das Escrituras, para a sua meditação e para a leitura de algum texto cristão, a fim que você tenha essa formação sólida no cristianismo. O que nós mais temos no mundo hoje são cristãos profissionais, excelentes em suas áreas, mas absolutamente ignorantes quanto à sua fé. Isso é terrível. Isso é terrível. Então guardemos isso no coração. Mais alguém, irmãos, quer falar alguma coisa e perguntar? Oswaldo, depois uma Fátima. A prova mais difícil é a gente ser santo. Essa é a prova mais difícil da vida. Eu acho que eu disse em um dos estudos aqui, né? Que não tem minha aprovação o jovem deixar de vir para a igreja porque tem que fazer prova no outro dia. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Quando eu estava na universidade, eu já estava casado. A gente casou cedo. Eu trabalhava à tarde, da tarde para a noite, e estudava de manhã. Eu largava mais ou menos 11 e pouca da noite, chegava em casa mais de meia-noite. Não tinha tempo para estudar. Então o que é que eu fazia? Estudava de madrugada. Era só uma semaninha sem dormir, só isso, irmão. Passa logo. Bota uma baciazinha com gelo no pé e estuda, né?
Você não vai morrer, mas tenha a confiança de que Deus lhe ajuda na vida acadêmica. Se você também exagera na quantidade de horas de estudo e chega cansado para fazer uma prova, você sabe, dá uma pane e você esquece tudo, você tira 2. Não estou dizendo para que os jovens não sejam aplicados nos seus estudos. Mas quando eu procuro ser aplicado em uma coisa e eu abandono o que a Bíblia me recomenda, eu não estou prosperando, não. Eu não estou prosperando. Eu estou retroagindo. Então, não abandone o culto dominical. O jovem tem que estar na igreja. O crente tem que estar na igreja no dia do Senhor. E o resto, pastor? A gente pede misericórdia e vai pedindo graça a Deus para resolver de outras formas, né? Então, os pais devem orientar os filhos a virem para a igreja. Não devem aprovar esse tipo de procedimento. Deve dizer para eles virem para a igreja, né? É claro que quando eles são crescidos, você não tem como amarrá-los e trazer. Quando eles já são 18 anos adultos, né? Quando é criança, aí você traz. Você vai, né? Apesar que tem pai que arrasta adulto mesmo, né? De todo jeito, né? Pai, irmã Fátima. O livro, sim. Uhum. Uhum. De- É, irmã Fátima falou do uso que nós fazemos da projeção do texto bíblico, né? De alguma forma, muitos crentes são desestimulados pelo uso do livro por causa dessa projeção. E isso eu acho complexo, porque nós também recebemos visitantes que não estão com Bíblias, né? Então aqui eles é um outro ponto é quando nós fazemos a leitura em uníssono. Então, vários de vocês têm versões diferentes, né? E na hora da leitura em uníssono com versões diferentes vai ser aquela salada, né? Então, na projeção nós temos a unificação do texto. São coisas que a tecnologia vai nos ajudando em umas áreas e vai também desestimulando em outras áreas, né? Por exemplo, o uso do livro digital. Eu sou uma criatura do livro físico. Então, se eu tenho alguma dúvida a respeito de um livro, aí eu leio digital. Se eu gostar, eu compro físico. Mesmo que eu já tenha lido digital, né? Porque há uma relação psicológica com o livro que a forma digital não pode alcançar, de certa forma, né? O livro carrega também memórias diversas, de vários momentos da vida, principalmente de um crente, né? A sua Bíblia também. Então, quando você tem uma Bíblia, aquela Bíblia velha que você tem, de 1900 e Profeta Samuel, lá, quando você pega ela, você lembra de muita coisa. Quando você olha as anotações, quando você olha o que você escreveu, a leitura que você fez da Bíblia toda, você botou a data atrás, né? Os grifos que você fez, para quem gosta, né? Os grifos que você fez, as anotações. Então, ela carrega uma série de memórias. O texto digital não vai carregar isso, né? Quer falar, Jéssica? Muito bem. Pronto, minha gente. No próximo domingo vamos ter uma palestra de Jéssica sobre os aspectos neurocientíficos da leitura da Bíblia como um livro. Se prepare, você vai Deus, no livro. É, é interessante isso, né? Quando você pega a Bíblia de alguém, você se sente fora de casa, né? Minha Bíblia é minha Bíblia. Ok, meus irmãos, vamos orar. Josias,
Muito bem. Historiador e tesoureira? Muito bem. De Cali, né? Pronto, Leandro vai colocar o de Cali lá da igreja, né? Que benção, né? Irmãos, uma sugestão aqui só, é, que me veio à mente agora, né? Talvez para que a gente reflita nisso. O Catecismo de Cali é de domínio público. Ele está arquivado na Igreja Fluminense e há uma certa solicitação da Igreja Fluminense, quando esses textos forem usados, uma taxa seja paga para a manutenção da Biblioteca Fluminense, que é uma riqueza histórica que nós temos. Talvez fosse interessante nós estudarmos a possibilidade de publicarmos o Catecismo de Cali, a nossa igreja. Então, gente para isso tem, né? Tem gente da área de português na igreja que pode fazer a revisão textual, né? Tem gente que pode trabalhar na capa e podemos disponibilizar isso, né? Pelo menos para a nossa igreja. Dizer que a gente imprimisse 200 cópias, né? Para que as famílias da igreja usem, para uso nosso, nem para comercialização, mas para uso de nossa igreja. Talvez seja interessante, até por causa das nossas raízes históricas, né? Vamos encerrar? É. Sim, nova. Perdão, serva de Deus. Uhum. E ele tem dificuldade, mas na terça-feira passada, quando o senhor disse amém, ele olhou para nascimento de estágio, ele não supera, ele no lugar do peito supera, estágio, amém, passou, amém. Aí eu fiquei feliz demais, porque ele estava prestando atenção da forma dele ele entendeu. Uhum. E o senhor disse amém, e ele não, eu disse amém. E ele não ouviu de nascimento, ele disse, eu disse amém. Eu sei que às vezes ele dá um trabalhozinho, mas ele entende muitas coisas. Eu sinto tanta falta das crianças, porque quando eu criei os meus, foi no culto doméstico e indo para a igreja pequenininho. Um dia de um lado, outro dia do outro, mas iam. E eu sinto essa falta aqui. É. Vamos refletir sobre isso. Eu sei que muitos pais têm alguma dificuldade porque os filhos estudam de manhã, né, e dormem cedo. Mas é interessante que eles cresçam no ambiente da igreja. A nossa cultura tem mudado, por exemplo, nós vemos quase nenhum jovem na igreja durante a semana, inclusive nas férias. Aí vai minha repreensão aos jovens, viu? Muitas vezes estão de férias e não vêm para a igreja, porque já se acostumaram a não vir durante a semana. Eu vou chamar um por um agora. Vou ligar. Vem para a igreja hoje. Vai não, porque você não vai. Uhum. Gincana, né? Mudaram, né? Isso deve ser nutrido em casa também. Vamos orar, irmãos? Os judeões estão com fome já, eles querem almoçar, né? Então a gente precisa ouvir os nossos irmãos. Foi. É, vamos ver isso aí, mocidade, né? É, tá gravado, viu? Os vídeos dos jovens que não responderam as perguntas no Coinonia. Vamos orar, irmãos. Senhor, te louvamos nessa manhã por tua graça, misericórdia e amor. Nos ajude, Senhor, a aplicarmos tudo isso, a crescermos no entendimento da graça,
nos ajude a termos uma relação mais próxima com as Escrituras. Guarde nossos filhos deste mundo pecaminoso. Salve-os, Senhor, os jovens, as crianças, os adolescentes, também a nós adultos. Leva-nos em paz nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja conosco, desde agora e para sempre. Amém.